Bom dia, meus queridos irmãos, meus amigos. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para o seu coração. E peço a você aí que nos dê uma ajuda aí, dando aquele like nesse vídeo e compartilhando com seus amigos, se inscrevendo também no nosso canal, acionando o sino aí da notificação para que você possa receber a notificação dos nossos próximos vídeos. A palavra que eu tenho nessa manhã é 1 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste entre muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também transmitir a outros. Queridos, a palavra de Deus nessa manhã para nós, o apóstolo Paulo, está nos chamando a atenção para que nós nos fortifiquemos na graça do Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando seu filho na fé, o pastor Timóteo, para se fortificar. O tempo que eles estavam vivendo era um tempo difícil e por isso eles precisavam estar fortalecidos na fé. E esse é o conselho que o apóstolo Paulo dá para o seu filho Timóteo. E o próprio apóstolo Paulo orienta ao seu filho na fé como fazer para se fortificar na fé. Fortificar na fé, ele diz: fortifica-te na graça. Como se fortificar? Como? O versículo 2, o apóstolo Paulo diz: E o que de minha parte ouvistes entre muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis e também idôneos, para que eles também possam transmitir a outros. Nos fortificar, irmãos, na graça do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus para nós aqui, dada pelo apóstolo Paulo, é o seguinte: que nós possamos influenciar com a palavra de Deus, com o nosso comportamento fiel ao Senhor, nós possamos compartilhar isso ao máximo de pessoas possíveis. Pessoas que sejam fiéis ao Senhor, que sejam fiéis a Deus e que sejam idôneas. Que nós possamos transmitir isso ao máximo destas pessoas, para que nós possamos, nos momentos adversos, a gente ter onde buscar socorro. Lembram de Elias? 1 Reis capítulo 19, quando ele estava escondido, fugindo de Jezabel, que ele dizia para Deus que mataram todos os profetas e que só ele havia ficado e que a vida dele estava sendo procurada. Ele disse, a palavra de Deus para ele foi a seguinte: Elias, sai daí, ainda existem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Deus mostrou para Elias que ele não estava sozinho, humanamente falando. Ainda existiam alguns profetas que ainda não tinham morrido e que ainda permaneciam fiéis. Então a forma de nos fortalecermos, nos fortificarmos na graça é criarmos um grupo de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma filosofia de vida que nós temos. Filosofia esta que o apóstolo Paulo em seguida vai dizer no versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. A filosofia de vida que nós devemos compartilhar é uma filosofia de vida de quem se dá pelo Evangelho, se dá por amor a Deus, e nós devemos transmitir este Evangelho, esta palavra, esta mensagem a outros, para que eles também possam transmitir a outros, e assim a gente cria uma rede de homens e mulheres de Deus para que nas horas adversas nós possamos ombrear um ao outro. A gente saber que a gente não está sozinho. As aflições que a gente passa
a gente poder buscar um ombro amigo. Mas para isso precisamos transmitir essa palavra a outros, que sejam fiéis e que sejam idôneos, e que estes também transmitam a outros. Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo para ficarmos sozinhos, é um tempo para que a gente encontre parceiros de oração, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de Deus, que vivam para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ouvir o conselho do apóstolo Paulo, para que a gente venha se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus ajude-nos para que nós possamos transmitir essa filosofia de Deus, de vida para outros. Filosofia de vida esta que é vivida pelo Evangelho. E que ainda que tenhamos que dar a nossa própria vida, ainda que tenhamos que enfrentar prisões, que nós possamos enfrentar por amor do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.